Você já ficou parado numa plataforma de trem, tremendo como uma folha no outono de Montana, segurando algo que você mesmo talhou com as próprias mãos, sabendo que toda a sua vida estava prestes a mudar? Esse era eu. 28 anos, 1,68 de altura com as botas, esperando por uma esposa que eu tinha encomendado pelo correio, como um maldito tolo pedindo um arado por catálogo. O trem chegou, o vapor sibilando. As pessoas se juntaram como se fosse entretenimento de domingo. Então ela desceu. 1,88 m de mulher, ombros que podiam carregar um bezerro, mãos que faziam as minhas parecerem de criança. Sarah Mackenzie, recém-chegada do Vale Bitterroot, usando um vestido simples de algodão cinza que não escondia o que Deus tinha lhe dado. Curvas que fizeram todo homem naquela plataforma esquecer como se respirava. Força que os fez dar um passo para trás. Eu olhei para cima. Ela olhou para baixo. E o anel de madeira que eu tinha passado 3 noites entalhando escorregou dos meus dedos trêmulos, batendo na plataforma com um som que parecia a morte de todo sonho que eu já tive sobre normalidade. Ela se abaixou para pegá-lo. O vestido esticou sobre os ombros, sobre o peito. O suor brilhava no pescoço por causa da viagem. Quando a mão dela roçou na minha, áspera, quente, impossivelmente gentil, senti algo que não sentia desde que Margarete morreu. Medo, desejo, esperança, tudo embolado. É você? Ela perguntou, com uma voz de uísque e fumaça. Sim, senhora, consegui dizer. Bom, ela disse. Eu estava com medo de ter descido na cidade errada. Eu tinha pedido uma esposa. Eles entregaram uma deusa que provavelmente poderia me partir ao meio, e todos naquela cidade estavam olhando para ver se eu ia correr. A viagem de volta até a cabana foi um trecho silencioso e apertado no estômago. Sarah sentou ao meu lado na carroça, ocupando mais espaço do que eu estava acostumado. Eu roubava olhares. O sol fazia um halo no cabelo escuro dela, e ela se mantinha tão rígida, como se estivesse preparada para um golpe que nunca vinha. Você pode encarar direito, se quiser, ela disse, com os olhos fixos no horizonte. As pessoas costumam fazer isso. Acabe logo. Limpei a garganta. Não estou encarando. Só, me certificando de que você é real. Real o bastante. Ela finalmente virou aqueles olhos para mim. Verdes como a grama de Montana depois da chuva. Sua carta dizia que você era um homem honesto. Pequeno de estatura, grande de coração. Você não mentiu sobre a primeira parte. E a segunda? Pergunte-me daqui a um mês. Minha cabana ficava em 160 acres de terra que herdei do meu tio. Terra boa, se você soubesse trabalhar. Mas eu era carpinteiro por profissão, não rancheiro. Minhas mãos eram feitas para moldar madeira, não para domar cavalos ou lutar com gado. Não é muita coisa, eu disse quando chegamos. É mais do que deixei para trás. Muito mais. A luz saiu dos olhos dela por um segundo. Pelo menos aqui ninguém vai me arrastar até o altar por um preço. A cabana era pequena. 1 quarto, um mezanino. Arrumei o quarto de baixo do melhor jeito que pude. Lençóis limpos. Cheiro de neve fresca. Coloquei alguns lírios silvestres da serra num jarro. Varri o mesmo maldito chão 2 vezes. Você fica com o quarto, eu disse. Eu durmo no mezanino. Ela parou na porta, preenchendo todo o vão. Isso não parece certo. Bom, não é apropriado. Não até o pregador dizer e a gente fazer tudo direito. Temos um contrato pelo correio. Isso não é a mesma coisa no território de Montana. Não segundo a lei. Esfreguei a nuca. Tem uma cerimônia que precisa acontecer. Pregador, testemunhas, tudo. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Então pegou a mala, que devia pesar uns 18 quilos, como se não fosse nada, e foi em direção ao quarto. Eu fico no mezanino. Você é menor. Faz mais sentido você ficar com a cama. Sarah, não discuta comigo. Ela parou no pé da escada. Você está me dando o quarto porque acha que eu sou alguma donzela desmaiada que precisa de proteção? É doce, eu suponho. Mas eu não sou delicada e com certeza não sou nenhuma flor para você colher. Ela subiu a escada e eu observei. Deus me ajude, eu observei. O jeito que as pernas se moviam sob a saia, a flexão dos ombros, a força em cada passo. Então me virei,
porque olhar parecia roubar algo que eu ainda não tinha direito. Naquela noite, deitado numa cama que ainda cheirava a mulher que eu tinha perdido, ouvi Sarah se mover acima de mim. O ranger das tábuas, o farfalhar do tecido, e me perguntei em que diabos eu tinha me metido, ou o que tinha se metido em mim. 3 dias depois, fomos à cidade comprar suprimentos. Eu precisava de pregos, farinha, sal. Sarah precisava. Bem, eu não sabia direito do que Sarah precisava. Não tínhamos conversado muito. Ela trabalhava no lugar como se tivesse nascido para aquilo. Consertando a cerca que eu vinha adiando, carregando água, até cortando lenha com um machado que eu mal conseguia levantar. Era intimidador pra caramba. E, sendo honesto, excitante de um jeito que eu não queria examinar muito de perto. A venda geral era tocada pela esposa de Samuel Morrison, mas o próprio Morrison gostava de ficar por ali jogando cartas com os outros rancheiros, garantindo que todos soubessem que ele possuía metade do território. 1,90 m, 110 quilos, o tipo de homem que ocupava espaço só para lembrar que podia. Quando entramos, o lugar ficou em silêncio. Ora, disse Morrison, levantando-se do jogo de cartas. Ouvi dizer que você arrumou uma noiva por correspondência. Não sabia que estavam mandando elas da terra dos gigantes agora. Alguns homens riram. O maxilar de Sarah se apertou, mas ela não disse nada. Ela é minha esposa, eu disse. Só precisamos de suprimentos. Sua esposa? Morrison se aproximou, olhando Sarah de cima a baixo como se fosse gado. Diga-me, ela faz o trabalho pesado lá na sua propriedade? Deve ser bom ter uma mulher que faz serviço de homem. Ele pegou uma caixa de mantimentos enlatados. Pesada, talvez 25 quilos, selada com pregos. Acha que consegue abrir isso para mim, ou vai precisar que sua esposa faça? Ele jogou a caixa. Eu a peguei, mas por pouco. O peso quase me derrubou. Antes que eu pudesse tentar qualquer coisa, Sarah deu um passo à frente. Pegou a caixa, colocou no balcão e arrancou a tampa com as próprias mãos. A madeira estalou, os pregos chiaram. Ela devolveu a caixa a Morrison com um sorriso que podia cortar vidro. Meu marido tem coisas mais importantes para fazer do que se exibir, ela disse. Mas se o senhor precisar de ajuda para abrir potes, Sr. Morrison, fico feliz em ajudar. A sala explodiu em gargalhadas. O rosto de Morrison ficou vermelho. Cuidado, garoto, ele me disse, usando uma palavra que fez meu sangue ferver. Uma mulher dessas pode decidir que não precisa de você para nada. Saímos com nossos suprimentos. Do lado de fora, Sarah estava quieta. Desculpa, consegui dizer depois de um longo silêncio. Desculpa pelo quê? Por não enfrentar melhor? Você acha que eu quero que você lute minhas batalhas? Ela balançou a cabeça, amarga. Todo homem que eu já conheci queria ou me colocar uma cela ou me ver no chão. Você é o primeiro que só olha. Não se desculpe por isso. Droga! Mesmo assim, eu me senti pequeno. Não por causa da minha altura, mas porque eu não a protegi. Nem tentei. Foi então que Marcus Briggs entrou na cidade a cavalo. Sarah o viu primeiro. O corpo inteiro dela ficou rígido, como um cervo sentindo o cheiro de um lobo. Precisamos ir, ela disse. Agora. Mas já era tarde. Marcus Briggs era tudo o que Morrison achava que era. Rico, poderoso, dono de metade do Vale Bitterroot e, pelo jeito que olhou para Sarah, como se ela fosse uma propriedade que ele tinha perdido e estava vindo reclamar, eu soube exatamente por que ela tinha fugido. Sarah Mackenzie, ele chamou, descendo do cavalo. 2 homens o flanqueavam. Capangas contratados. Tenho te procurado por todo canto, querida. Eu não sou sua querida, disse Sarah. E meu nome não é mais Mackenzie. É mesmo. Briggs sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Você se casou com esse sujeito? Casei. Mostre os papéis. Sarah hesitou. Foi aí que eu soube que estávamos encrencados. Temos um contrato, eu disse, dando um passo à frente. Mesmo com cada instinto gritando para correr. Pelo serviço matrimonial. Legal e vinculante. Briggs riu. Riu de verdade. Contrato não é casamento, garoto. Não no território de Montana. Precisa de cerimônia, testemunhas, um pregador assinando.
Caso contrário, ele se inclinou para perto. Ela é só uma mulher vivendo em pecado com um homem que mal conhece, e eu tenho todo o direito de levá-la de volta para onde ela pertence. Nem pensar, disse Sarah. Cuide da boca, mulher. A mão de Briggs foi para o cinto, e eu vi Sarah estremecer. Só um pouco, mas o suficiente para me dizer tudo o que eu precisava saber sobre o que ela tinha deixado para trás. Ela fica comigo, eu disse. Minha voz tremeu, mas eu disse. Briggs me olhou como se eu fosse um inseto. Vai me impedir? Se eu tiver que. Ele abriu um sorriso. Garoto, eu posso te partir ao meio e te usar como lenha. Talvez, eu disse, mas você vai ter que me quebrar primeiro. Sarah agarrou meu braço. Não. Mas Briggs já estava recuando, ainda sorrindo. Eu gosto de você, garoto. Tem coragem. Então vou te dar 3 dias. Leve essa mulher a um pregador e torne isso legal. Eu deixo vocês em paz. Mas se ela não for legalmente sua até lá, ele tocou o chapéu para Sarah, ela volta para casa. Ele foi embora a cavalo, e eu senti a mão de Sarah tremendo no meu braço. Ele vai queimar este lugar, ela sussurrou. Foi o que ele fez com o celeiro da minha família quando eu o recusei. Ele vai te matar, se precisar. Que tente. Você não entende. Entendo sim. Virei-me para ela. Você fugiu daquele homem porque ele te assustava. Bom, ele me assusta também. Mas eu não vou deixar que ele te leve de volta para qualquer inferno de onde você saiu. A gente se casa direito amanhã, se for preciso. Ela me olhou por um longo tempo. Então fez algo que eu não esperava. Me beijou ali mesmo, no meio da rua, diante de Deus e de todo mundo. A mão dela segurando meu rosto, os lábios macios apesar de tudo, o corpo pressionado contra o meu. Quando se afastou, estava chorando. Você é um tolo, ela disse. É, eu concordei. Mas agora sou o seu tolo. Naquela noite, o capataz de Morrison apareceu com um touro. Thunder, chamavam-no. Filho da mãe maldoso. Preto como carvão. Uns 680 quilos de pura fúria. O tipo de animal que podia te matar só por te olhar errado. Presente do Sr. Morrison, disse o capataz, com um sorriso torto. Diz que se você aguentar ele por 3 dias, ele esquece o dinheiro que você deve pelo conserto da cerca. Eu não devo. Confira o contrato com o espólio do seu tio. Morrison financiou a madeira e, se você não puder pagar ou não conseguir lidar com o touro, ele deu de ombros. Ele compra a terra de volta. Barato. Era uma armação. Claro como o dia. Aquele touro era para me matar ou me fazer ir embora. De qualquer jeito, Morrison ganhava. Sarah ficou ao meu lado, braços cruzados. Deixa eu cuidar disso. Não. Eu cresci com gado. Eu disse não. Eu não conseguia explicar. Mas se eu deixasse ela lutar todas as batalhas, para que diabos eu servia? Thunder chegou na manhã seguinte. Colocaram-no no nosso maior curral e ele imediatamente tentou matar tudo que via. Derrubou uma cerca, quase pisoteou o capataz. Ao meio-dia, tinha destruído metade da minha propriedade. Ao entardecer, eu estava pronto para admitir derrota. Foi quando Sarah entrou no curral. Sarah, não. Mas ela já estava lá dentro. Tinha tirado o casaco, vestia só uma camisa branca de algodão colada ao corpo pelo suor. Braços à mostra, cabelo preso. Thunder avançou. E Sarah não correu. Ficou ali, calma como missa. Quando o touro chegou perto, ela deu um passo de lado e colocou a mão na cabeça enorme dele. Eu observei. Todos nós observamos enquanto ela domava aquela besta. Falando com ele, cantando, na verdade, alguma canção em gaélico. Eu não entendia. A voz baixa e firme, as mãos passando pelo pescoço, pelos ombros. O touro parou, arranhou o chão com a pata, depois baixou a cabeça contra o peito dela como uma criança buscando consolo. Jesus Cristo, murmurou o capataz de Morrison. Sarah olhou para mim e sorriu. E naquele momento, com o suor deixando a camisa quase transparente, com aquela força bruta e uma gentileza impossível reunidas numa só mulher, eu entendi uma coisa. Eu não estava me apaixonando por ela porque ela era forte. Eu estava me apaixonando porque ela era forte o bastante para ser gentil. Problema resolvido.
ela gritou. Mas o meu problema estava só começando. Por que como competir com isso? Como você importa quando sua esposa é basicamente uma força da natureza? Naquela noite, Thunder fugiu. Um relâmpago o assustou, assim como metade da boiada. Sarah e eu tivemos de segui-los na pior tempestade que Montana tinha visto em anos. Acabamos numa velha cabana de caça, a uns 8 quilômetros dali. Encharcados, tremendo de frio, sem escolha a não ser esperar a tempestade passar. Sarah acendeu uma fogueira. Tentei ajudar, mas minhas mãos tremiam demais. Tire essas roupas molhadas, ela disse. Você vai pegar pneumonia. Você primeiro. Estou bem. Você está tremendo. Ela me olhou. Então virou de costas e começou a desabotoar a camisa. Eu devia ter desviado o olhar. Um cavalheiro teria feito isso, mas eu nunca disse que era um cavalheiro, disse. A luz do fogo pintava a pele dela de dourado, cada curva, cada músculo, as gotas de água ainda presas aos ombros, o jeito como a coluna descia. Você pode parar de fingir que não está olhando, ela disse em voz baixa. Desculpa. Não precisa. Ela se virou, segurando a camisa contra o peito. Mas eu ainda podia ver tudo o que o tecido não cobria. Nós somos casados, não somos, ela disse. Mesmo que não seja oficial, mesmo que seja só um papel de um serviço de casamentos por correspondência, para mim é mais do que isso. É. Ela deu um passo mais perto. Porque eu tenho dormido no seu mezanino há uma semana, ouvindo você respirar, me perguntando se você se arrepende de ter me encomendado. Se queria que tivessem mandado alguém menor, mais bonita, mais parecida com o que você esperava. Você é linda. Eu sou um gigante. Você é a coisa mais linda que eu já vi. E eu quis dizer aquilo. Deus me ajude, quis dizer cada palavra. Ela se ajoelhou à minha frente. Pela primeira vez desde que nos conhecemos, seus olhos ficaram no mesmo nível que os meus. Sabe o que me assusta? Ela sussurrou. Não é Briggs. Não é Morrison. Não é nenhum daqueles homens que querem me quebrar ou me possuir. O que me assusta é você. Por quê? Porque você olha para mim como se eu fosse uma pessoa, como se eu importasse além do que eu consigo levantar ou de quanto trabalho eu posso fazer. E se eu me deixar acreditar nisso? A voz dela falhou. Se eu me deixar me apaixonar por você e você mudar de ideia, eu não acho que sobrevivo. Eu estendi a mão, toquei o rosto dela, e ela se inclinou contra minha palma como se tivesse passado a vida inteira faminta por um toque gentil. Eu tenho tido medo desde que Margarete morreu, eu disse. Medo de amar alguém e perder. Medo de não ser suficiente. Medo de tudo, na verdade. Mas sabe o que me assusta mais do que tudo isso? O quê? A ideia de você ir embora porque eu sou covarde demais para te dizer que você é tudo o que eu não sabia que precisava. Ela me beijou então, não como antes, na rua. Foi lento, tateante, as mãos dela no meu cabelo, as minhas na cintura dela, sentindo o calor da pele através do tecido molhado. Eu não sou delicada, ela murmurou contra meus lábios. Eu sei. E eu não vou quebrar. Isso eu também sei. Então me toque como se fosse de verdade. E eu toquei. Voltamos para encontrar o celeiro queimado. Briggs tinha cumprido a promessa. Enquanto estivermos fora, ele viera com seus homens e incendiara a estrebaria. Nada de valor perdido, mas a mensagem estava clara. Morrison e o xerife nos esperavam do lado de fora quando chegamos, e Briggs estava montado, com um ar satisfeito. Parece que vocês tiveram um acidente, disse o xerife. Ele era homem de Morrison até o osso. Uma pena pela propriedade. Talvez não seja seguro ficar aqui. Vamos ficar, eu disse. Tem certeza disso? Morrison deu um passo à frente. Porque eu conferi com o escrivão do condado. Você e essa mulher não são casados legalmente, o que significa que ela não tem direito algum a essa terra e você está violando a lei de Omestiad. Não pode registrar direitos sem uma esposa legal. Os 3 dias acabaram, disse Briggs. E eu não vejo nenhuma certidão de casamento. Então, Sarah, você vem de boa vontade ou vamos fazer isso do jeito difícil? Sarah ficou ao meu lado. Eu senti ela se recompor, se preparando para lutar. Eu vou, ela disse em voz baixa. Nem pensar.
Ele vai te matar. Então vai me matar também. Eu dei um passo à frente. Mas eu vou ser condenado se deixar você voltar para um homem que te machuca. Briggs desmontou. Tem algo a me dizer, garoto? Tenho. Minha voz tremia, mas eu disse mesmo assim. Você quer ela? Então passa por cima de mim primeiro. Morrison riu. Isso vai ser divertido. Lei da fronteira, então, eu disse, a voz tremendo, mas firme. Regras do meio-dia. Você me vence, fica com a terra e com ela. Eu venço, você vai embora e não olha para trás. Tudo resolvido. Sarah agarrou meu braço. Você não pode. Posso. Olhei para ela. Você passou a vida inteira lutando. Deixa eu lutar por você. Só desta vez. Morrison pensou um pouco. Você está falando sério? Porque ele vai te matar. Morrison, não você. Ele. Apontei para Briggs. É ele quem a quer tanto. O sorriso de Briggs vacilou. Eu não preciso lutar com você para pegar o que é meu. Então você é um covarde. Deixei a palavra pairar no ar. Homem grande, queimando celeiros e ameaçando mulheres. Mas não encararia um carpinteirozinho numa luta justa. O maxilar dele se contraiu. Você quer morrer? Então realize o desejo, eu disse. Amanhã, meio-dia, na praça da cidade. O xerife é testemunha. O xerife pareceu desconfortável. Agora, espere. A menos que você esteja dizendo que a lei nesta cidade é comprada e paga, eu disse, encarando, porque estou começando a achar que talvez precisemos avisar o governador do território sobre como as coisas funcionam por aqui. Isso chamou a atenção dele. A última coisa que Morrison queria era fiscalização federal. Certo, disse o xerife. Amanhã ao meio-dia. Mas isso é legal, voluntário e vinculante. Eles foram embora, e Sarah se virou para mim furiosa. O que diabos você estava pensando? Que eu estou cansado de ser pequeno. Ele vai te quebrar. Talvez. Toquei o rosto dela. Mas sabe de uma coisa? Eu já fui quebrado antes, quando Margarete morreu. Quando achei que passaria o resto da vida sozinho. E sobrevivi. Então, pelo menos, vou morrer com minhas próprias botas. Não do jeito que aquele desgraçado quer. Vou morrer sabendo que lutei por você. Ela me beijou com força, desesperada, como se estivesse tentando memorizar meu gosto. Naquela noite, não dormimos em quartos separados. O meio-dia chegou com metade da cidade assistindo. Briggs estava no centro da praça, sem camisa, 1,85 m de músculos e maldade. Já tinha participado de guerras de território, brigas de bar, provavelmente matado alguns homens. Eu estava diante dele com minhas roupas de trabalho, 1,68 de altura, 63 quilos, ensopado. Mas meu tio tinha me ensinado a lutar boxe antes de morrer. Nada elegante, mas eficaz. Última chance de correr, disse Briggs. Última chance de ir embora, respondi. Ele avançou. Eu desviei por pouco. O punho dele passou zunindo pelo meu rosto. Teria arrancado minha cabeça se acertasse. A multidão murmurou. Eles esperavam que eu morresse no primeiro golpe. Briggs veio de novo. Dessa vez eu não desviei. Entrei no alcance dele e enfiei o punho no fígado, com toda a força que tinha. Ele grunhiu, cambaleou. Filho da puta, murmurou. Circulamos um ao outro. Ele era maior, mais forte, mas agora estava com raiva. Homens com raiva cometem erros. Ele golpeou de forma descontrolada. Eu abaixei, subi e acertei 2 vezes as costelas. Senti algo estalar, mas então o tapa de revés dele me pegou. Caí pesado, sentindo o gosto de sangue. Fica no chão, Sarah gritou. Eu podia ouvir as lágrimas na voz dela. Por favor. Eu me levantei. Sabe qual é a diferença entre nós? Eu disse a Briggs. Você bate em mulheres porque tem medo de que elas percebam que você não é nada de especial. Eu bato em você porque fez a mulher que eu amo se sentir pequena. O rosto dele se retorceu. Ele avançou de novo. Dessa vez eu estava pronto. Dei um passo de lado, deixei o impulso dele levá-lo adiante e,
Quando ele tropeçou, acertei a têmpora com tudo que tinha. Ele caiu como uma árvore derrubada. A multidão ficou em silêncio. Briggs tentou se levantar. Não conseguiu. Os olhos estavam perdidos. Eu fiquei de pé sobre ele. Cada parte do meu corpo doía, mas eu fiquei de pé. Acabou, eu disse. Deixa a gente em paz. O xerife entrou, visivelmente desconfortável. A luta acabou, Briggs. Você perdeu. Hora de honrar os termos. Mas Morrison deu um passo à frente. A dívida ainda existe. Não existe, não. Todo mundo se virou. Um homem mais velho saiu da multidão. William Sky, um dos Blackfeet que viviam perto da minha propriedade. Este homem ajudou meu neto quando a carroça dele quebrou, disse William, em inglês cuidadoso. Não pediu nada. Só ajudou. Nós vimos o fogo. Vimos este aqui e apontou para Briggs e seus homens fazendo isso. Ele olhou para o xerife. Quer nosso testemunho por escrito? Por que nós damos? O rosto de Morrison empalideceu. O do xerife também. Além disso, continuou William, pela lei territorial, incêndio criminoso testemunhado é crime federal. A menos que você queira marechais federais rondando todo este território, talvez deixe esses jovens viverem em paz. O xerife olhou para Morrison. Morrison olhou para Briggs, ainda estirado na poeira. Dívidas perdoadas, disse Morrison finalmente. E Briggs, você acabou por aqui. Eles enforcaram Briggs 3 meses depois, não pelo que ele fez com Sarah, mas pelo que finalmente provaram que ele tinha feito a uma família de colonos ao norte. Descobriu-se que eu não fui o primeiro homem que ele tentou intimidar. Sarah e eu nos casamos de verdade naquela mesma semana, na pequena igreja, com metade da cidade assistindo. Desta vez, quando ela caminhou pelo corredor, as pessoas não encaravam porque ela era grande demais. Encaravam porque ela era linda. Eu ainda me lembro de estar ali, olhando para cima, para ela. Ela era a coisa mais forte e mais dura que eu já tinha amado. E me lembro de pensar, ela não me salvou por ser forte. Ela me salvou por me tornar forte o bastante para estar ali. Reconstruímos o celeiro. Thunder virou o melhor touro reprodutor de 3 condados. E Sarah, ela comandava o rancho enquanto eu fabricava móveis para vender na cidade. As pessoas pararam de questionar depois de um tempo. Aprenderam que força vem em todos os tamanhos. 1 ano depois, ela estava grávida do nosso filho, ainda trabalhando, ainda forte, mas andando mais devagar. Às vezes eu a pegava parada na janela, a mão na barriga, e me perguntava no que ela pensava. Você se arrepende? Perguntei uma vez. De tudo o que aconteceu? Ela me olhou com aqueles olhos verdes. E você? Nunca, nem por um segundo. Então por que eu me arrependeria? Nossa filha nasceu numa manhã de primavera, 4 quilos, com os olhos da mãe e o tamanho do pai. Quando o médico a colocou em meus braços, eu chorei. Porque o bebê de Margarete nunca chegou a nascer, porque eu achei que nunca teria isso. Sarah estendeu a mão, tocou meu rosto. Ei, estamos aqui. Conseguimos. E conseguimos mesmo. Eu ainda sou pequeno, ainda me assusto quando o vento bate a porta. Mas sou amado. E quando estou ao lado dela, sinto que finalmente estou de pé na minha altura completa. Então, se você gostou dessa história, aperte o botão de se inscrever. Significa algo para mim. E deixe um comentário. Diga de onde você está assistindo. Gosto de saber que minha história viajou mais longe do que eu jamais viajei. A minha só aconteceu de envolver uma gigante, um covarde de grande coração e um céu enorme de Montana. Obrigado por ouvir.